Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalô e Calgundá. Este é o canal do YouTube Social do Blog, o blog tradicional, que tem textos. www.numilar-cifar.com.br. Não deixe no blog e bata também na Amazon, tem alguns livrinhos que eu tenho lá que podem ser úteis para você. Olha, tudo baratinho, né? Basicamente para vocês poderem adquirir, e estão todos inscritos naquela Kindle Unlimited. Se você pegar aquela assinatura ilimitada, você tem acesso a eles. O objetivo do livro: não se ganha dinheiro fazendo livro. Gente, quem acha que ganha dinheiro fazendo esse jabá aqui, não perde tempo, gente. A gente não ganha dinheiro fazendo livro. A gente, na realidade, deposita conhecimento lá e espera que as pessoas vejam. Assim como os vídeos também, né? Esse vídeo aqui não se ganha dinheiro com vídeo, né? Ainda mais esse, que os meus não são monetizados, por definição, né? Acho que até que não deve ter propaganda nenhuma nos vídeos aqui. Ok? Então é isso aí. Bom, o assunto aqui que eu queria falar é sobre a relação de Umbanda com o africanismo. Gente, não é um tema afastado de Fá, não, tá certo? Mas eu estava para falar isso aqui há algum tempo. Então, se você quiser entender essa relação, se a Umbanda é ou não africana, se a Umbanda faz parte da matriz afro-brasileira, você vai entender agora, tá certo? Eu vou fazer algumas explicações. E não vai ser longo, não, tá? Vou tentar fazer o mais rápido possível, tá bom? Então, quem quiser continuar, continue. Senão, tem outros vídeos aí. A questão principal é que tem muita gente que diz assim, matriz... religiões de matriz africana. E diz assim, a Umbanda faz parte das religiões de matriz africana. E é isso que eu digo o seguinte: olha, gente, que a pessoa que faz isso, ela consegue ser duplamente burra, né, duplamente idiota, porque ela fala duas coisas que são estupidez, tá certo? Né? Então, eu gosto de ir direto na internet, porque você fica dando voltinha e ninguém entende nada. Entendeu? Olha só, se você fala isso, essa frase, você é duplamente idiota. Por quê? Primeiro porque a matriz são duas dimensões, então não pode ter matriz africana. A matriz é afro-brasileira, é africana e brasileira, tá certo? É aqui que tá. Você junta duas coisas, não tem matriz africana. Então a primeira coisa é, aprenda a falar matriz afro-brasileira, tá certo? Né? Matriz africana, porque seriam duas religiões africanas, que não é o caso, não estou falando, entendeu? Mas religião de matriz africana, pode ser, né? Lá pode ter duas religiões, você tem uma lá. Não, mas não é afro-brasileira, estamos no Brasil. Primeira coisa. E a segunda é falar que a Umbanda faz parte disso. Essa é a segunda bobagem, né? Então a pessoa consegue cometer um erro duplo, né, de fazer. Então eu vou estar aqui explicando isso aqui por quê. Primeiro por quê? Olha só, para falar de Umbanda, cara, a primeira coisa você tem que entender a história da Umbanda. Aí depois, então a questão da matriz afro-brasileira eu vou falar no final. Só queria, a primeira coisa importante, entenderam? Matriz afro-brasileira, quando você junta a parte de religião africana com a sociedade brasileira aqui, ou às vezes religiões brasileiras, você juntou aqui duas coisas, o que está aqui no meio, em vários lugares aqui, são matrizes, são religiões da matriz, ou cultos, né? Religiões e cultos da matriz afro-brasileira. Tá bom? Encerrado esse ponto aqui, depois a gente pode voltar, final com mais algum detalhe. Mas como é que começou a Umbanda? A Umbanda começou o seguinte: olha, a Umbanda é totalmente brasileira. Brasileira. Começou aqui no Brasil. Foi uma manifestação que começou lá em São Gonçalo. Ou aqui, eu sou de Niterói, né? Então aqui, Niterói. Eu não nasci aqui, não sou niteroense. Então, começou aqui em Niterói, acho que foi aqui em Niterói. O pessoal diz São Gonçalo, mas existe uma certa névoa. Começou aqui, Niterói e São Gonçalo, ou uma coisa ou outra. Lá no Centro Espírita, né? Foi isso. Ou na Associação Espírita. Então existe, quando você vai ver a história, eu estou falando aqui porque você vai ver a história, existem questionamentos, essas origens não são claras, tem historiadores que dizem que não foi bem assim, porque não podia ser assim, assado. Não importa. O que importa, o local certo, exatamente que físico que começou, não sei, mas começou por aqui. Todo mundo reconhece que começou por aqui, no estado do Rio, né? Com a manifestação de um espírito que se autodenominou Caboclo das Sete Encruzilhadas. Esse foi o nome que ele se deu. Não vou entrar no nome qualidade do nome, que não importa para o que a gente está falando, e anunciou: estou criando uma nova religião, a Umbanda, é totalmente diferente. Então ele abriu a Umbanda, ele criou ali naquele ponto, e a partir daquele ponto começou a expandir aquilo. Então, não havia nada antes, passou a vir, né, passou a vir. Aí tem gente que diz o seguinte: não é verdade, haviam manifestações de espírito no Rio de Janeiro, os calundus, haviam as quimbandas. Sim, haviam. Tudo, eu já expliquei isso, tudo ligado ao Congo, né? Aquelas religiões do povo do Congo, mas que não tinha nada a ver com Umbanda. Olha só, espírito, gente, existe em qualquer lugar do mundo. Se um dia eu vou comentar sobre essas coisas de entendimento, né? Vamos lá, tem muita coisa para falar e pouco tempo à disposição às vezes, né? Então, isso existia, mas não era Umbanda. Então, espírito manifestando em qualquer lugar existe, né? Lá na Cuba tem,
Você tem lá, todo lugar tem espírito aparecendo. Claro, cara, se os espíritos aparecem aqui, aparecem em todo lugar do mundo também. Não vai ser só aqui que aparece. Ah, não é só aqui que aparece. Deixa de ser maluco. Então aparecia lá. Mas aquilo era outra coisa. Aquilo era outra coisa. Tinha nenhum vínculo. Aquilo ali é aquela feitiçaria baixa, né? Assim como tem o Palo lá de Cuba, assim, as coisas baixas lá. A Umbanda nasceu com... a Umbanda nasceu para quê? Para dar outro sentido. Assim, né, Deus percebeu, aí vou botar Deus nessa jogada, né, por minha conta, tá? Percebeu o seguinte, cara, isso tá uma bagunça, tá uma zona aqui. Tem uma baixa espiritualidade aqui, preocupada em fazer feitiço, não sei o quê. Vamos acabar com isso. Isso aqui tá tornando pior o entendimento das pessoas do supernatural, parará, parará. Então Deus fez o quê? Deus criou a Umbanda. Realmente a Umbanda é uma criação divina, uma criação de Deus, através do Espírito. Para quê? Para organizar essa coisa do culto, do trato com espíritos que estão no AE. Aí eu tenho que falar do N vídeo. Se você já entendeu o que é AE, que tem espíritos no AE, pô, tem outros vídeos aí, procura. Eu já nem lembro os títulos dele, não vou ficar procurando para vocês. Mas lá, o AE é o nosso contexto espiritual, de acordo com a minha religião, né, teologia de Fá. Existe o AE, que é composto pelo mundo natural, esse mundo que a gente vive aqui, né, e o supernatural que em volta disso aqui. Então esse contexto aqui, energético, é chamado de AE. Mundo natural e supernatural. E nesse supernatural onde tem esses espíritos, tem o Ironã, né? O Ironã faz parte daqui, esses espíritos que estão aqui, né? Nessa parte intermediária. E existe o mundo espiritual superior, que não faz parte dessa nossa dimensão. Então, a Umbanda veio para organizar as coisas nesse contexto aqui. Ela veio para dar ordem, e foi isso que ela fez. A Umbanda totalmente brasileira veio para organizar isso, dar um contexto, da ideologia, trazer submissão a valores superiores. E nisso a Umbanda foi sempre foi completamente católica, sempre acreditou em Deus Jeová, sempre adotou a Bíblia, sempre adotou nomes de santo, que era a religião que está lá. Então, assim, a Umbanda trouxe essa questão do espírito, trouxe a ética e valores para essa prática ligadas a uma religião, e essa religião foi a católica. É isso. As casas nasceram com nomes de santos católicos, tudo era louvado e mudou. Então, o que a Umbanda fez? A Umbanda manteve a manifestação dos espíritos, manteve esses espíritos manifestando aqui, trabalhando para ajudar as pessoas, tanto que ela não trouxe? Ela não trouxe um códex, ela não trouxe lá a codificação, ela não trouxe o códex. E aí? Não. E aí, quando perguntavam lá, né, isso é referência histórica, alguém perguntou para o Caboclo das Sete Cruzes, o que é Umbanda? Aí o Caboclo falou assim, a Umbanda são, porque justamente criticando esse lado, né? Afinal de contas, que Umbanda, o que é religião, né? Ele falou assim, olha só, a Umbanda são os espíritos em terra fazendo a caridade. É isso! É isso. Olha só, gente, a Umbanda é isso. A Umbanda é isso. Os espíritos em terra fazendo caridade, ajudando outras pessoas. E a Umbanda adotou essa capa da teologia católica, porque ele não traz uma teologia, ele não nasceu, a Umbanda nasceu para arrumar essa prática aqui. Tanto que ela acabou, olha só, aquele lixo de Quimbanda e Calundu que tinha antes, aquele lixo acabou, aquele lixo banto acabou, deixou de existir, foi embora. O que aconteceu? Aí vou falar do processo de africanização, então só lembra disso. Estou só falando primeiro do texto. Então, o que a Umbanda traz? A Umbanda traz essa disciplinação, essa organização, essa ideologia, né? Esse método de fazer com que essa prática se proceda de acordo com regras éticas e valores muito fortes. Então não existe prática de Umbanda sem uma questão ética bem estruturada. E é isso que a Umbanda faz. Quando os espíritos se chegam na Umbanda, o trabalho da Umbanda é pegar aqueles espíritos e dobrar eles e tornar eles dentro dessa ética. Para quê? Porque um dos trabalhos principais da Umbanda é recuperar esses espíritos que estão perdidos no Urunã. Eu já falei isso uma vez. Deus criou a Umbanda porque os espíritos estão ficando perdidos aqui, almas, fantasmas, de acordo com a minha teologia, né? E ele precisa ajustar isso aqui, arrumar isso aqui para recuperar essas almas perdidas. As almas não podiam ficar perdidas aqui no AE, não, sendo manipuladas pelas pessoas. Então, então a Umbanda organizou isso aqui. Então, apesar de ela adotar várias faces diferentes, né, que ela foi influenciada, mas não quero falar agora, mas já adiantando, mas o que permanece? Permanece os valores, a ética, a forma de praticar, isso. Então tudo se dá de acordo com uma ética bem determinada. Tá certo? Essa é a questão da Umbanda. Então,
É isso que caracteriza a Umbanda. O que aconteceu? Bom, aí ela começou bem católica, aquelas poucas casas, foi expandindo, e com o passar do tempo, ela varreu do contexto do Rio de Janeiro, depois se espalhou pelo Brasil. O processo de espalhar pelo Brasil, eu não sei como foi, eu posso dizer pelo Rio de Janeiro, varreu basicamente aquelas casas de quimbanda, aquela coisa toda, foi para nada. Passa, por quê? Porque perdeu a existência. Você chegava lá, era uma coisa bem arrumada, limpinha, não sei o quê, tem éticas. Ah, mas era elitista. Não, olha só, a Umbanda nunca foi elitista, um pouco elitista. Ela sempre aceitou todas as pessoas, chegavam lá, todas as pessoas. O que ela tinha? Ela tinha, sim, regras éticas e valores elevados. Então ela fez, é isso que ela fez aqui, tá certo? Ela estruturou. Bom, e aí, como é que foi? Então, só que a Umbanda, por não ter esse códex, essa codificação, ela, e talvez pela própria formação dela, eu possa até fazer essa relação, ela vai aceitando influências, ela pode se adaptar. Como ela não tem isso, e a questão dela é ordenar essa coisa toda, apesar dela ser influenciada por várias coisas, no final das contas o resultado dela sempre é uma Umbanda. Então, a Umbanda é muito forte, gente. A Umbanda é muito forte. Essa questão dessa força divina que cuida dela é muito imperiosa, cara. Então, assim, vamos falar dos africanos. O que aconteceu com a africanização, né? Como eu falei, varreu, né? Varreu, acabou. Aí esse pessoal que fazia esses feitiços, fazia essas coisas por dinheiro, que era a coisa mais baixa possível que tinha lá, ficou sem ocupação. E viu o seguinte, cara, ninguém mais ia neles. E aí, mas antes de falar disso aqui, eu vou falar do que aconteceu com o Kardec. A Umbanda sempre teve eu vi com o Kardec, porque o Kardec, ele codificava essa coisa dos espíritos do jeito dele. Olha só, como teólogo, como religioso, eu respeito qualquer visão teológica. Os kardecistas têm uma visão teológica da formatação da religião baseada em princípios dele. Eu não gosto daquela formatação, mas a Umbanda achou legal e botou lá. Então, aí surgiu um pedaço da Umbanda, né? Uma das primeiras variações tinha a Umbanda bem católica e tinha a Umbanda kardecista, que existe até hoje, que adota aquelas teses kardecistas, porque a pessoa não tinha uma tese, mas é Umbanda, então é uma bagunça, não tem tese. Não, olha só, ela não nasceu para ter essa teologia religiosa. Ela adota teologias religiosas que forem convenientes para você. Você pode fazer a prática dela debaixo da tese católica de Deus, não sei o quê, com aquelas configurações, você pode fazer também com a mesma coisa de Deus. Sempre vai ter que ter Deus, porque assim, tem uma coisa que você não vai ter Umbanda sem Deus, você não vai ter. Vai ter Deus lá, aí vai ter lá. Então tem umbandas que nasceram essas vertentes kardecistas, que os kardecistas eles cuidavam também dessa coisa do espírito, essa missão, aquele negócio todo, de acordo com os caras que codificaram lá, mas havia uma discordância muito grande, né? Ou seja, essa linha seguiu e adotou caminhos humanos distintos, e provavelmente esse contexto divino, esse contexto supernatural, olhou para aqui e falou, olha só, esse negócio de Kardec não me atende, não é suficiente para mim. Então eu digo para vocês isso, para o pessoal que é kardecista, olha só, a Umbanda surgiu porque o contexto espiritual, porque Deus viu o seguinte, olha só, isso aqui não é bom. Então, quando eu falo assim que eu não gosto dos kardecistas, não gosto não das pessoas kardecistas, não gosto da forma como eles configuraram o negócio deles lá. Por quê? Porque além de ser a minha avaliação, eu digo o seguinte também, é a avaliação de Deus. Porque se aquilo ali fosse bom, não precisava ter sido criada a Umbanda, gente. Bastava ter só Kardec, já estava cuidando desses espíritos aqui que estão perdidos aqui, arrumados. Entendeu? Então, se aquilo fosse suficiente, estivesse bem configurado, bem arrumado, não precisava ter nascido a Umbanda. A Umbanda nasceu por quê? Porque aquilo ali não estava servindo. Estava, em tese, uma merda. Aí o cara criou isso aqui. Então hoje você tem duas. Qual o problema de ter duas? Nenhum problema de ter duas. Você tem aqui o pessoal que configura, que acha, que entende que é dessa maneira, que enquanto eles estiverem fazendo caridade, ajudando as pessoas, está ótimo o trabalho. Tem um bando que enquanto estiver fazendo caridade ajudando as pessoas, está ótimo. Cara, você não precisa. Não, só tem que ter um. Não, você pode ter vários. Eu estou só dizendo isso. Que se fosse isso aqui bom o suficiente, não teria nascido esse segundo aqui. Tá? Só para terem atenção. Isso está no certo. Se você for ver lá, por que os espíritos criaram? É porque eles não encontraram o espaço adequado aqui. Não pode. Mais uma vez, baseado em decisões humanas. Tá lá. Aí o cara fez o negócio daqui. Aí vou voltar pro pessoal lá. O que aconteceu com esse pessoal safado da macumba ali, do baixo dos feiticeiros, que negócio todo. Eles disseram o seguinte, cara, olha só, se a gente não virar Umbanda, a gente não vai deixar de existir. Como eles precisavam ganhar dinheiro, o que eles falaram? Eles
Começaram a dizer, não, eu sou Umbanda também. Eles começaram a adotar o formato, aí não sei o que, botavam o altarzinho. Então, o que foi? Esse pessoal aqui, para poder sobreviver, começou a se configurar como Umbanda. Olha que coisa interessante, né? Então foi aí que a Umbanda se africanizou. Por quê? Não era, tinha nada a ver, mas esse pessoal aqui, que é um africano banto, que é um africano bem de baixo nível, banto, juntou aqui. E aí começou a africanização, começou uma linha da Umbanda mais africanizada, o cara trazendo conceitos para lá, né? E foi a primeira parte, veio aqui em banda, e durante muito tempo, até recente, a Umbanda já estava aqui em banda separada, né? Tinha Umbanda aqui, tinha aqui banda aqui, aí separava. Hoje em dia já as coisas estão mais unificadas. E o que aconteceu ao longo desses muitos anos? A Umbanda foi, como eu falo, a Umbanda é muito forte, gente, é divina, é muito forte. Ela foi... Então toda aquela coisa ruim, com o passar das gerações, aquele pessoal vai morrendo, aquelas influências dele ruins são esquecidas, né? O processo é esse. Aquelas pessoas que faziam aquelas coisas toda torta, aquelas feitiçarias, eles pararam de fazer, talvez um pouco, ficou mais lá, porque a Umbanda vai trazendo valores e ética lá, mas muita coisa é manipulada pelo ser humano. Mas à medida que aquelas pessoas foram morrendo, aquelas gerações foram sendo perdidas, aquelas pessoas que praticavam aquilo de forma torta, começaram a morrer, as pessoas seguintes elas já iam nascendo já dentro da cabeça da Umbanda, dos valores e da ética que surgiu. Então a Umbanda, apesar de ela, então o que e o que prevalece nesses processos todos de absorção? O que prevalece nesse processo é a ideologia, cara, os valores, a ética. A coisa da Umbanda é muito forte, gente. Ela entra, a coisa entra na Umbanda, muda ela, você acha que aquela Umbanda está lá, aí quando você vê assim, a Umbanda volta, retorna e crau. E é isso mesmo, a Umbanda vai transformando e vai dando valor e ética àquelas coisas. Então, isso foi o processo de africanização com esse pessoal do banto. Teve outro processo de africanização, mas é uma africanização no final, por que eu faço um comentário? Teve outro processo de africanização que foi o pessoal que era chegado em candomblé, o cara gostava de orixá, mas tem muita gente que gostava de orixá, ou até gosta, mas não está disposto a se submeter a todo aquele processo iniciático, o processo de virar sacerdote. Eu já falei sobre isso em algum vídeo, né? Algum vídeo já falei, não vou comentar aqui, né? Esse negócio de falar que eu já falei em algum vídeo, nem todo mundo viu tudo, né? Então, é muito complicado ser sacerdote no candomblé, é muito complicado, exige muito de você, vai mudar a sua vida, vai transformar. Cara, e tem muita gente que não está disposto a isso, tá certo? Ah, eu gosto... O que falta no candomblé? Falta no candomblé o que né? Você tem que ter a parte do núcleo da religião, onde estão os sacerdotes, as coisas lá, e você tem que ter a parte externa, que são as pessoas que pertencem à casa, né? Não é assistência, não é visitante. Pessoas que pertencem à casa, mas que não fazem parte daquele núcleo duro. Qual o problema do candomblé? É que ela não quer dar existência a essa parte externa aqui, de seriam os abiãs ou coisas correlatas. Ele quer que todo mundo vire isso aqui. Só que esse processo de virar isso aqui é um processo muito agressivo, muito intrusivo. Muda a sua vida completamente, muda a sua forma de viver, te submete àquela casa, àquela pessoa. Cara, é uma coisa de sacerdote mesmo, de monge, entendeu? Assim, e as pessoas não estão dispostas. Tem muita gente que achava aquilo tudo muito legal, mas não estava disposto. O que essas pessoas faziam? Ah, eu gostei, aprendi, entendi uma coisa, mas não me adaptei muito bem, vou para a Umbanda. E aí as pessoas começaram a fazer o quê? De novo, a Umbanda sofre, né? A Umbanda começou a ser africanizada com o quê? Com essas pessoas frustradas, ou pessoas não frustradas, né? Pessoas que não tinham lá, não entenderam a parada do candomblé, não tinham a alma de ferro, o espírito de ferro, para poder suportar aquilo, ou talvez não quisesse, mesmo queria ficar aí fora. Aí ela traz para a Umbanda o quê? Aquela coisa mal feita dela, aqueles maus entendimentos dela, e cria essa Umbanda reco-reco, tá certo? Que mistura a Umbanda com essa coisa de candomblé mais ou menos lá, que foi o Omolocô, né? No princípio foi o Omolocô, que o Omolocô é muito ruim, tá? A origem dele. O Tata Tancredo era um cara que vinha desse pessoal banto aqui, que fazia qualquer coisa, de qualquer jeito, e que, eu sou o Molocô. Olha lá, não era muito, assim, tem gente que gosta do Molocô, né? Eu não gosto dessa origem. Eu acho que foi uma deturpação da parada, tá certo? Mas, enfim, eu vou segurar aqui as críticas ao Molocô. Entendeu? Mas assim, vamos lá. Então, o pessoal que não se adaptou ou não conseguia entender, quando não tinha tempo, né? Aí vai traz. O que eles fazem? Eles entram para a Umbanda e acabam trazendo aquela coisa africanizada toda, papapá, gelixá, isso, aquilo. E algumas vezes positivas e algumas vezes um pouco negativas. Por quê?
Porque a maior parte, aí agora eu vou juntar as duas coisas. Esse africanismo que juntou na Umbanda, geralmente ele é estético. Porque ele não muda o que tem dentro da Umbanda. A Umbanda continua sendo a Umbanda, Deus, não sei o que, toda aquela coisa lá. Tanto que o tempo todo, o que os caras fazem? Eles trazem uma estética. Traz tambor, traz não sei o que, referência, parará, traz nome de orixá. Isso começou já na década de 40, 50, já começaram a 50, né, trazer esse tipo de coisa. Mas ele, apesar de falar aquelas coisas com aqueles nomes africanos, no final das contas, ali dentro, o que está ali dentro? Continua sendo a mesma Umbanda de sempre, né? Tem uns. Aí a parte negativa é quando as pessoas, né, de candomblé, aquelas pessoas frustradas, que não deram jeito com o candomblé, ou que não aprenderam o candomblé direito, também tem muito disso. Eu já falei, não dá pra gente ficar falando errado, que a gente tem muito traço. Mas eu vou falar uma coisa, tem muita gente que não vai pro candomblé, não deu. Já expliquei isso aqui uma vez, que não dá certo, aí ele vem pra Umbanda, e aí começa a misturar Umbanda com candomblé. Por quê? Porque como ele não sabe candomblé, ele começa a usar a Umbanda para fazer as coisas que ele não sabia fazer lá. Aí ele faz aquela coisa bem meia assim. E tem gente que acha que aquilo está certo. Eu digo assim, gente, aquilo está completamente errado, porque aquilo não é nem um candomblé e nem um Umbanda. Existem uma diferença muito grande. Eu vou fazer um vídeo que eu vou falar sobre a diferença de Fá e candomblé e vou dar uma citada com Umbanda. Eu vou tentar falar isso agora aqui. Ainda temos alguns minutos aí que já está ficando mais longo do que eu queria. Entendeu? Sempre é mais longo, né? Entendeu? Então, assim, geralmente é estético, mas o que prejudica quando a pessoa começa a trazer liturgia daqui para cá. Por quê? Porque as liturgias do Umbanda são totalmente diferentes, né? As liturgias do Umbanda usam outros elementos. As liturgias do Umbanda são liturgias naturais, elementos naturais, aquele negócio todo. E já aquelas Umbandas africanizadas, aquela baixaria toda aqui da Quimbanda, ele traz uns elementos muito mais agressivos, né? Traz coisas traz coisas animais que a Umbanda nunca teve. Isso não pertence à Umbanda, gente. Aí quando o cara vem do candomblé, também traz algumas coisas de liturgias que não pertencem à Umbanda. Aí fica essa coisa esquisita, torta, completamente torta, né? Mas, enfim, é possível acomodar. Então, assim, sai tudo errado ou não? Assim, por quê? Vamos lá. Eu fiz as minhas críticas aqui, mas o objetivo aqui era falar sobre como é que a Umbanda se africanizou. A Umbanda se africanizou porque ela tem valor, ela tem poder, ela tem força. As coisas dentro da Umbanda são muito mais fortes do que nos outros cultos. O candomblé é muito mais forte. Não é verdade. A Umbanda, no que diz respeito a Aie, ela é muito mais poderosa. Tudo está ali dentro. Ela tem como ela está lidando com a Aie, ela consegue se misturar com um monte de coisa, com hermetismo, com esoterismo, ela consegue com a parte oriental. Por quê? Porque tudo que envolva o trabalho no Aie e espíritos do Aie faz parte do contexto da Umbanda. O que não faz parte do contexto da Umbanda? Lidar com o Orum. Se você tem que lidar com o espaço espiritual superior, não é na Umbanda, você vai ter que procurar outra fonte. E eu seja porque eu vejo caso de Umbanda, né? Então, assim, enquanto está ali dentro do contexto Aie, as coisas são resolvidas. Quando sai fora, ele diz o seguinte: fulano, vai procurar tal coisa. A próprios guias de Umbanda recomendam, não é comigo. Agora você tem que procurar lá porque você vai fazer a relação com o Orum. Isso aqui, eu estou falando, pode ser uma coisa assim, mas vou bater nesse ponto. Eu tenho experiência de casos de Umbanda assim, né? Na qual o guia de Umbanda, ele faz tudo que puder fazer, quando pode resolver dentro do contexto do Aie, isso é o caso, isso aqui não é teoria não, isso aqui é caso real, tá? E aí, quando aquilo ali envolve ele lidar com Orum, com divindades superiores, né? Não só com Deus, mas com divindades superiores, ele diz o seguinte: olha, você vai ter que procurar tal pessoa, vai ter que procurar tal lugar, porque ele diz que não é com ele. Na verdade, o problema, nem todos os problemas ele lida com todos os problemas. Se você está num lugar que eles não fazem isso eu vou dizer para você até que pela minha experiência, esse lugar está errado, porque realmente os guias de Umbanda lidam com Aie, então tem limitações do que eles fazem, tá certo? Que vai falar lá. Então, é assim que é a Umbanda. Então a Umbanda consegue se integrar. Então, por um lado, é possível ter lá a Umbanda junto com o Candomblé? Sim, em algum ponto é possível ter, porque esse cara está lidando com Aie e o Candomblé não lida com Aie, né? O Candomblé não lida com Aie, o Candomblé liga com Orum Aie, a ligação Orum Aie, né? E a Umbanda lida com Aie. Então, é possível ter junto? Mais ou menos, mas porque tem coisas ali que são diferentes. O problema é quando esse negócio do mais ou menos e as coisas se juntam, né? Ou seja, o assunto é complicado, né? Como tem um monte de assunto complicado. Mas o objetivo aqui não era explorar essa coisa, não é avançar nessa junção dessas duas coisas, mas sim falar por que a Umbanda se africanizou. Tá certo? Era isso. Eu não vou estender, senão vou falar muito mais do que eu queria. E eu queria só dar esse sentido, né? De onde veio esse africanismo, né? De onde veio essa junção, que eu, como falei, é uma junção de aparência, estética, porque no núcleo dela ela é um pouco diferente. Tá?
Foi só para isso, eu acho que eu deixei mais um monte de ponta aberta aí. Se alguém quiser fazer perguntas, se alguém quiser criticar, reclamar, faça nos comentários, tá certo, né? A gente pode depois dar outras explicações, tá bom? Abraço a todos.